E agora, Jean, em relação a essa representação, que eu ia te perguntar é o seguinte, eu queria que você contasse um pouco sobre como que é, quando você propôs, sobre, que você descrevesse um pouquinho do tipo de reação que você enfrentou, reação, resistência, quando você decidiu apresentar esse projeto nesse momento, naquele momento, dentro do partido, na Câmara, falar um pouco sobre o preconceito que tem entre os parlamentares, entre as pessoas do Legislativo, como que essa representação repercute dentro de quem faz lei no Brasil. Olha, eu tinha vontade de apresentar esse projeto de lei há muito tempo. Assim, quer dizer, no primeiro semestre do primeiro ano do meu mandato, 2011, eu falei desse projeto, falei que apresentaria um projeto de legalização e regulamentação. Eu dei uma entrevista para a revista Trip e nessa entrevista eu falei, já naquele momento, né? Ou seja, já naquele momento eu não temia o custo eleitoral. Eu tinha acabado de ser eleito, estava no meu primeiro mandato, eu poderia simplesmente evitar esse tema. Mas eu decidi tocar nesse tema porque eu acho que ele é um tema crucial e estratégico para defender o direito à dignidade das pessoas mais pobres e para defender as liberdades individuais e a autonomia do sujeito sobre o seu corpo. Entendeu? Sim. Então, eu acho que era um tema estratégico. De lá para cá, eu amadureci, na verdade, qual era a melhor resposta legislativa, quer dizer, qual era o melhor projeto de lei. Que cara deveria ter esse projeto de lei? Quanto tempo você elaborou o projeto de pesquisa, redatando? Olha, o projeto vem desde então, eu venho desde então pesquisando. Eu viajei para a Holanda, eu viajei para a Espanha, eu viajei para Portugal, eu estive nos Estados Unidos para conhecer todas as políticas de drogas desses lugares, que eram políticas alternativas à guerra, à repressão. Sim. Aí então, quando você chega aqui e apresenta um negócio desse, o que acontece? Então, aí veio o Uruguai. E o Uruguai, e aí eu acompanhei todo o debate da lei uruguaia e pensei, bom, agora é a hora de propor o projeto. Depois de ter visitado os outros lugares, a Holanda, a Espanha, Portugal, os Estados Unidos, e acompanhando o debate no Uruguai, eu falei, agora é a hora. E aí Sim. convidei os coletivos que já trabalham na regulamentação ou na disseminação de conhecimentos em torno da cannabis. Conhecimentos científicos, né, de legislação comparada. Reuni esses coletivos e falei, eu quero a contribuição de vocês, eu quero fazer um projeto consistente. Quando eu apresentei o projeto, a primeira reação foi, você é louco. Como é que você vai fazer isso em ano de mandato, de eleição? Como é que no ano de eleição, você com um mandato tão bem avaliado, você com a inserção nos meios de comunicação, querido da mídia, as pessoas gostando de você porque você defende as minorias, como é que você vai propor esse projeto? Isso é um tiro no pé. E eu falei, olha, primeira coisa... Quem falava isso? Eu ouvi isso de pessoas dentro do meu partido, eu ouvi isso de ativistas LGBTs, das organizações, né, das ONGs LGBTs, eu ouvi isso de amigos próximos que falaram isso, né, eu ouvi de colegas aqui no parlamento. E falaram, olha, é um tiro no pé, porque é um tema que as pessoas não compreendem. E eu já sou muito difamado nas redes sociais também, ao mesmo tempo, né? Então era evocar a frase do Cazuza, né? Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, né? Quer dizer, há um preconceito de que todo político é ladrão, e aí esse preconceito também me atinge, embora eu seja um cara honesto, material e intelectualmente, mas é um preconceito disseminado e eu acabo entrando no grupo. Eu sou bicha, sou gay, então é um segundo preconceito e agora maconheiro, o terceiro preconceito. Achar que eu sei rotulado de maconheiro porque eu defendo o projeto. Mas eu não temi, porque, eu não nasci deputado, eu estou deputado. Eu acho que toda pessoa, todo parlamentar, todo governante, tem que pôr o cargo em risco, né? Tem que... Porque você precisa de alguma impopularidade para tocar um mandato, seja um mandato de governador, seja um mandato de prefeito, seja um mandato de deputado estadual, federal. Você tem que ser impopular em algum momento. Se você quer agir com justiça e discernimento, você tem que ser impopular, né? Você não pode agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então, eu tinha essa consciência de que eu não nasci deputado, então eu não precisava também fazer todo tipo de sacrifício para ser reeleito. Depois, o mais importante é que tocar essa pauta é fundamental para as pautas que eu toco. Então, aqui no parlamento eu defendo as minorias,
né? As minorias sociais, as minorias sexuais, étnicas, esses segmentos da população que não só não tem direito reconhecido, muitas vezes não tem sua humanidade reconhecida, sua dignidade. Esse é o meu trabalho. Eu defendo as liberdades individuais, ou seja, a autonomia do sujeito sobre os seus corpos, né? Eu sou contra a redução da maioridade penal. Eu não acho que a resposta à criminalidade seja encarcerar criança e adolescente em prisões de adulto, em prisões terríveis, que são escolas de crime. Isso não vai salvar o futuro desse país, né? Sobretudo quando a gente pensa que a redução da maioridade penal, ela é pensada apenas para encarcerar adolescente pobre. Ninguém pensa em reduzir a maioridade penal para encarcerar adolescente de classe média ou rico. O filho do Eike. O filho do Eike Batista. Ninguém pensa, por exemplo, né? Quando a gente pensa em redução da maioridade penal, a gente pensa tão somente nos pobres. Eu sou a favor da descriminalização do aborto, ou seja, eu defendo o aborto legal, seguro, né? Num país em que as mulheres praticam largamente aborto clandestino. O aborto hoje é responsável pelo maior número de mortalidade materna, né? As mulheres morrem em decorrência de abortos clandestinos, mal feitos. Por que não garantir o aborto seguro? Não o aborto como medida contraceptiva. Quer dizer, eu não acho que o aborto seja anticoncepcional, né? Não deve ser utilizado para isso, mas o aborto deve ser assegurado para os casos em que ele deve ser aplicado, como decisão da mulher, se ela foi estuprada, se o filho é anencéfalo, né? E o aborto tem que ser garantido no sistema de saúde na medida em que, se a mulher praticá-lo clandestinamente, de maneira insegura, ela vai morrer, entendeu? E é claro que quando a gente fala em legalização do aborto, a gente não está defendendo a imposição do aborto para todo mundo, a gente não está dizendo que em toda fase o aborto pode ser praticado, quer dizer, há regras para o aborto ser praticado. Bom, eu sou a favor disso, eu sou a favor, eu combato as discriminações contra os homossexuais, contra as pessoas com deficiências. Ou seja, se eu defendo toda essa luta, a legalização e a regulamentação da maconha é uma luta estratégica nessa luta mais ampla. Óbvio, porque com a legalização e a regulamentação da maconha eu estou incidindo sobre o número de mortes, quer dizer, de homicídios praticados por conta da guerra às drogas. Eu estou lutando contra a discriminação e a marginalização das populações pobres desse país, que estão nas periferias e que são alijadas de direito e que têm sobre elas apenas a repressão do Estado através da polícia. Eu estou lutando para a redução do número de encarceramentos, ou seja, que a gente encarcere menos pessoas desse país, a gente encarcere pessoas quando elas tenham que ser encarceradas, quando elas estão envolvidas em crimes contra a vida, em crimes hediondos, como sequestro, tortura, né? Eu defendo medidas socioeducativas para que as pessoas tenham chance de se recolocar, uma segunda chance de se reabilitar. Então, o tema da maconha é um tema crucial para isso, e por isso eu decidi encarar todos esses preconceitos, encarar todos esses alertas e dizer, eu vou propor. E depois que eu propus, a coisa mudou um pouco de figura, porque houve uma reação imediata da sociedade, de segmentos da sociedade civil favoráveis ao projeto. Isso foi muito bom. Então, nas redes sociais, ao contrário, as pessoas se organizaram para dizer, não, olha só, é hora. Os maconheiros, no melhor sentido da palavra, as pessoas que fazem uso recreativo da maconha, começaram a sair do armário. A imprensa começou a pautar o tema com mais discernimento. A gente viu que a Bandeirantes fez uma série de reportagens sobre o tema. A revista super interessante deu capa, a revista Rolling Stones deu capa em que pese a diferença das duas matérias. O Globo Repórter fez uma matéria especial só sobre o uso medicinal da maconha. O Profissão Repórter tratou da legalização ampla, comparando as legislações. A Folha de São Paulo fez um editorial dizendo que a resposta não pode ser a guerra às drogas, que os recursos têm que ser aplicados agora não em polícia, né, em aumentar o efetivo policial, em aparelhar a polícia, em fortalecer a repressão. O recurso tem que ser destinado para a saúde, enfim, para outro fim. Aí eu percebi que houve uma mudança. E aí os próprios deputados dentro da casa, alguns, chegaram para mim e disseram, olha só, muito corajoso de sua parte, conte comigo. Eu não vou defender publicamente, mas na hora da votação você pode contar comigo.